Olá, turma. Vamos falar hoje um pouquinho sobre um tipo de trabalho que muitas vezes é o bicho de sete cabeças, a maioria dos alunos, né? Que é o famoso TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Então, vamos aqui para frente. Quando a gente fala em TCC, nós temos especificamente dois tipos: a monografia, tá? E a proposta. Então, vamos falar um pouquinho sobre a monografia. A palavra monografia, segundo Severino, 2002, se aplica a um tipo de trabalho científico. A monografia é um trabalho que aborda um único assunto com um único problema, obedecendo a um tratamento específico. É um trabalho escrito, resultado do estudo científico de um tema específico. Essa deve ser o resumo do resultado das leituras, observações críticas, experiências e reflexões feitas. Essa síntese pessoal demonstrará a capacidade de análise, de síntese e da produção do pesquisador. Bem sinteticamente, deixando bem fácil para vocês. A monografia, gente, é um levantamento bibliográfico. Eu não faço monografia igual uma proposta. Na proposta eu tenho que fazer uma pesquisa. Obrigatoriamente eu vou fazer uma pesquisa e no final do trabalho eu vou ter que propor algo. Na monografia, não. Outra diferença da monografia para a proposta é que a monografia é um trabalho que vai ser defendido individualmente. Você vai fazer a defesa sozinho. A proposta você faz de 2 ou até 3 pessoas, dependendo da instituição. A construção da monografia contribui para o desenvolvimento intelectual do aluno, coopera com o avanço do conhecimento científico, pois dá possibilidades para o aluno construir seu conhecimento através de pesquisa, investigação, leitura e escrita, mostrando novas abordagens teóricas e práticas nas várias áreas do saber. Então, tu vai escolher uma área, tu vai escolher, por exemplo, alguns autores que vão abordar alguns temas sobre alfabetização, mas tu não quer fazer um levantamento sobre alfabetização, tu quer fazer um levantamento, tu não quer fazer uma pesquisa de campo sobre alfabetização, tu quer fazer só uma pesquisa bibliográfica sobre alfabetização. Então, tu escolhe alguns autores, por exemplo, Paulo Freire, vê o que é que o Paulo Freire fala especificamente sobre a alfabetização e foca naquilo ali. O teu trabalho vai ser uma monografia, tu vai fazer uma pesquisa em cima de um livro, em cima de uma obra, em cima de um artigo, ou de vários, entendeu? Mas dentro daquela temática que você escolheu. Agora, quando tu quer fazer uma proposta sobre alfabetização, tu vai lá para a escola fazer um levantamento de como é que vai ser, como é que está acontecendo essa alfabetização, se os alunos realmente estão sendo alfabetizados, qual o tipo de prática que está sendo aplicada, mais ou menos nesse sentido. Aí vamos aqui para a proposta de pesquisa, que eu já falei também bastante, fazendo a diferenciação entre proposta e monografia. O objetivo de uma proposta de pesquisa é apresentar e justificar a necessidade de estudar uma determinada temática e apresentar as formas práticas de realização do estudo proposto. Então, eu vou focar num tema, a importância da alfabetização para os alunos das séries iniciais, ou então para os alunos do primeiro ano da unidade integrada Nossa Senhora da Conceição. E eu percebi durante as atividades anteriores que vocês têm uma certa dificuldade em deixar a temática de vocês, os temas de vocês menos abrangentes. Então, quando eu especifico uma escola, quando eu especifico uma turma, eu já estou deixando o meu tema bem menos abrangente. Então, vocês têm que começar a se familiarizar com isso, porque se vocês colocarem, por exemplo, a importância da alfabetização para os alunos do ensino fundamental, vocês terão que focar, gente, em todos os alunos do ensino fundamental do mundo todo. Então, isso é impossível. Então, vocês têm que colocar a importância da alfabetização para os alunos de qual turma? Vamos lá, do primeiro ano. Já esmiucei um pouco, né? Só do primeiro ano, ainda tem muitos primeiro ano. Vamos lá, do primeiro ano, lá da, como eu disse anteriormente, da Unidade Integrada Nossa Senhora da Conceição. Uma aluna me fez uma pergunta essa semana se precisava especificar se é da zona rural ou da zona urbana. Não, viu? Se você quiser colocar, tudo bem, mas não é necessário você especificar. Por quê? Porque quem for fazer a leitura do texto, lá na parte histórica da escola, vai ser colocado que essa escola faz parte da sede do município. Elas devem fornecer provas convincentes de que existe uma necessidade para o estudo proposto. Então, você vai
Você está falando da importância da alfabetização, mas não baseada só na leitura. Você vai lá na escola para comprovar realmente essa importância. E outra, se você observar que tem algum problema, você vai propor algo para que essa alfabetização realmente aconteça. Se você não achar o problema, você vai identificar o que é que está acontecendo de bom lá, que você possa colocar no seu trabalho também como uma proposta. Entendeu? Ó, a professora fulano de tal já desenvolve essa proposta lá na escola, então tu vai colocar isso no teu trabalho. A estrutura do TCC. Eu quero que vocês compreendam, essa disciplina, claro que a gente tem que explicar o que é, mas a gente fala muito mais também da questão da estruturação, de como é que vem sendo feitos os trabalhos, como é a estrutura dos trabalhos, o que é preciso para se elaborar esses trabalhos. Todo trabalho tem que ter o seu início, meio e fim, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. A seguir, apresentamos esta composição com mais detalhes, podendo ser compostos das seguintes partes. Vamos lá, isso aqui vocês já estão sabendo de cor e salteado. Os elementos pré-textuais. Nós vamos falar dos elementos pré-textuais do TCC, ou monografia ou proposta, tanto faz. A estrutura é a mesma. Tá? O que vai mudar é a forma como você vai desenvolver o trabalho, que eu já expliquei lá atrás. Então, tem capa, tem folha de rosto, que é a mesma contracapa, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo e abstract, lista de ilustrações, gráficos, quadros, tabelas e etc., listas de abreviaturas e siglas e sumário. Observem que aqui do lado eu coloquei o que é e o que não é obrigatório. Então, capa, folha de rosto, folha de aprovação é obrigatório, tem que ter. Dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, lista de ilustrações, lista de abreviações é opcional, tá? Perdão, o resumo é obrigatório, os demais é opcional. Essa lista de ilustrações, gente, a gente coloca como opcional, mas há casos que é interessante que vocês as coloquem no trabalho. Eu também já expliquei isso em aulas anteriores. Se você utiliza muitas tabelas, se você utiliza muitos gráficos, bem que se você utiliza muitas siglas e abreviaturas, é interessante que você coloque essa sigla lá no início, essa sigla não, essa tabela, essa lista lá no início do seu trabalho, para que as pessoas possam se situar. Sumário é obrigatório. Todo TCC tem que ter o sumário para que a gente também possa se encontrar. Eu quero ver especificamente isso aqui, qual é a página, eu vou lá no sumário, verifico e vou localizar a página. Os elementos textuais, que é a introdução, é obrigatório, desenvolvimento, obrigatório, conclusão e considerações finais, obrigatório. Eu acredito que eu também já falei da diferença para a conclusão e as considerações finais. É mais correto utilizar considerações finais. Conclusão é algo muito também abrangente. Eu concluí, não tem mais o que se modificar daquela conclusão. Tá? Agora, quando eu coloco considerações finais, eu estou colocando as minhas considerações finais sobre aquele trabalho. Lembrando que as temáticas que a gente trabalha, principalmente na educação, gente, são temáticas que vão variando, tá? Que pessoas têm visibilidades, visões diferentes. Então, por isso que nem sempre cabe uma conclusão, se cabe, na verdade, considerações finais. É interessante que só se use conclusão lá nos trabalhos de doutorado, porque você tem que confirmar a sua tese. Elementos pós-textuais. Referências, que é obrigatório, você tem que colocar as referências, tudo que você utilizou, que você citou, que você referenciou no seu trabalho, vai lá nas referências. Aí vamos, o que não é obrigatório, é opcional. Obras consultadas, apêndices, anexos e glossários. Professora, qual é a diferença de referências para obras consultadas? Eu posso ter consultado uma obra, posso ter feito uma leitura, no entanto, eu usei só como leitura, eu não citei ela dentro do meu trabalho. Essa que é a diferença. Tudo que eu cito, que eu coloco o nome do autor lá e as datas, eu vou referenciar. Agora, se eu usei um texto que eu não referenciei no meu trabalho, ele é obra consultada, então não tem obrigatoriedade de se colocar. É que eu trouxe os modelos para que vocês se identifiquem também e vejam como é que é a produção de todos esses elementos. Vamos lá, a capa, e vocês observem aqui, ó, 2 centímetros do lado direito, 3 centímetros do lado esquerdo, 3 acima e 2 abaixo. Deve conter o nome da instituição, do autor, ao alto da folha, o título do trabalho ao centro e na parte inferior o nome da cidade e o ano de apresentação. Tudo deve ser digitado em caixa alta, sem sublinhar, nem utilizar aspas, e centrado na folha. Aqui está toda a estruturazinha.
não se coloca o slogan da instituição acima. Muitos alunos ainda teimam com isso daí. Folha de rosto, ó, vem acima o nome do autor, no meio o título do trabalho. Aqui abaixo do título vem a especificação de que tipo de trabalho é esse, para que é esse trabalho. E abaixo, novamente, a cidade e o ano. Vem imediatamente após a capa e nela aparece o nome completo do autor. No centro da folha, o título do trabalho desenvolvido, sendo que logo abaixo, da metade da folha, para a direita, aparece uma explicação rápida, mais clara acerca dos objetivos institucionais, seguida da instituição a que se destina a pesquisa. Na parte inferior, escreve-se o nome da cidade e o ano. Ficha catalográfica e folha de aprovação. Gente, essa ficha catalográfica bem aqui é um documento que é expedido, você vai digitar lá no seu trabalho, mas esse códigozinho que está aqui abaixo, que tem instituições que usam do lado esquerdo, mas é mais correto do lado direito, do outro lado, não aqui nessa ponta, é dado pela biblioteca da instituição. Toda vez que você vai fazer um trabalho de conclusão de curso, tem que ter essa ficha catalográfica com o CDU, que é o código que vai localizar o teu trabalho quando alguma outra pessoa quiser, ou até você mesmo, for fazer essa visita na biblioteca da sua instituição. A folha de aprovação está aqui, né, nome do autor, novamente o título do trabalho, aquela mesma especificação que vem lá na contracapa, a data da aprovação, quanto você tirou no seu trabalho e a banca examinadora, que vem primeiro com o seu orientador e os outros dois que vão estar fazendo a análise também desse trabalho. É obrigatório colocar o nome do orientador porque você conhece e sabe quem é. Agora, o nome dos demais, os outros dois que vão compor a banca, nem sempre tem como se saber. Então, por isso que coloca-se avaliador 1, avaliador 2, tem outras nomenclaturas, entendeu? Não é obrigatório colocar o nome deles, porque nem sempre você vai saber quem é. Aí, vamos lá, dedicatória. Essa folha não é obrigatória, mas contém texto geralmente curto, no qual o autor dedica seu trabalho a alguém. Agradecimentos. Essa folha também não é obrigatória e visa agradecer a pessoas que tenham contribuído para o sucesso do trabalho, prestar homenagem a pessoas que não estiveram diretamente relacionadas com sua realização e entes queridos. Epígrafe. Trata-se de um pensamento de algum outro autor, e que, de preferência, né, mas não necessariamente tem alguma relação com o tema. É um dos questionamentos também dos alunos. Professor, eu vou colocar uma epígrafe, mas eu não quero colocar sobre a temática. Eu posso colocar qualquer uma? Pode. O trabalho é seu, você que decide. Tanto é que a epígrafe, ela não é obrigatória. Tem gente que coloca como epígrafe citações da Bíblia, entendeu? Textinhos da Bíblia. Pode, tranquilamente. A escolha é sua. Mas há também alunos que preferem colocar citações relacionadas ao trabalho. Resumo. Redigido pelo próprio autor do TCC, o resumo, síntese dos pontos relevantes do texto, em linguagem clara, aqui está incorreto, gente, perdão, concisa, direta, com um máximo de 500 palavras, que foi o que a gente falou na aula anterior. Aí tá aqui, ó, o modelozinho da dedicatória, tá aqui, ó, a dedicatória é recuada, né, do lado direito, ela é justificada. Aí vem os agradecimentos, os agradecimentos são parágrafos normais, espaçamento 1,5, tá bom? Epígrafe, resumo e abstrato, também trouxe aqui, ó, epígrafe vem na mesma estrutura, bem aqui, ó, observe, da dedicatória, viu? Recua à direita, justificada. O resumo, todo justificadinho também, que foi da aula anterior, e o abstrato da mesma forma. Jamais esqueçam das palavras-chave. Lista de ilustrações. Relação de tabelas, gráficos, fórmulas, lâminas, figuras, desenhos, gravuras, mapas, fotografias, na mesma ordem que são citados no TCC, com indicação da página onde estão localizadas. Lista de abreviaturas e siglas, relação alfabética. Aqui já vem em ordem alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas na publicação, seguidas das palavras a que correspondem escritas no texto. Aqui não vem paginação, aqui só vem o significado. Aí aqui tem dois modelos para vocês verem, ó. A lista de ilustração tá aqui, ó, figura 1, figura 2, observem, né? Aqui ele fez incorreto, ó. Essa tabela 2 deveria vir bem aqui, ó, abaixo da figura 2, porque a página é a 20. Lista de abreviaturas e siglas tá aqui, ó. Viu? A abreviatura
né? A sigla e o significado dela. Sumário é onde aparecem as divisões do trabalho, os capítulos e seções, com a indicação das páginas onde se iniciam cada uma delas. Não se deve confundir com índice para designar esta parte. Havendo mais de um volume, deve-se incluir um sumário completo do trabalho em cada volume. Muita gente confundia a palavra sumário com a palavra índice. Já se utilizou também índice como sumário, só que não se usa mais. O nome utilizado nos TCCs é o nome de sumário. É a ordenação do trabalho, são os capítulos do seu trabalho. Aí aqui tem um modelinho também, ó, abaixo. Observem que o sumário ele é todo em negrito. Título, subtítulo. Agora, quando tem subseção do subtítulo, por exemplo, ó, tem um 4, é em negrito. 4.1, negrito. Agora, quando eu boto 4.1.1, já não é em negrito, tá? E a caixa alta, o maiúsculo, só é o parágrafo principal. Aliás, o parágrafo principal não, perdão. O título principal. Para frente. Aí vamos lá. Texto. Como todos os trabalhos científicos, a organização do texto do TCC deve obedecer à sequência. Então, primeiro a introdução. Embora a introdução venha primeiro, gente, eu recomendo, eu acho que isso eu também já falei para vocês, que é importante você deixar para fazer a introdução por último, embora ela seja a primeira coisa de elementos textuais. Por quê, professora? Porque eu só consigo fazer a introdução quando eu concluo o meu trabalho. Porque na introdução tem que vir toda a estruturação do seu trabalho. Se você não terminou ele, como é que você faz a sua introdução? Desenvolvimento, que é o trabalho em si, sequencial os capítulos que você desenvolveu, e a conclusão, que é o quê? As considerações finais, viu? A gente coloca conclusão, mas o nome que vem lá são considerações finais, não esqueçam disso. Dividindo-se os capítulos conforme a natureza do assunto. Outra coisa que vocês têm que tomar cuidado. Eu vou desenvolver um trabalho, eu tenho que ver a estruturação do meu trabalho. Eu não vou começar um assunto aqui, aí voltar para outra coisa que não tem nada a ver e voltar para o que estava lá no início. Vamos estruturar o trabalho numa ordem cronológica. Referências bibliográficas é a listagem, né, em ordem alfabética, numerada sequencialmente das publicações utilizadas para a elaboração do trabalho, podendo ser numerada ou não, caso deseje indicar uma bibliografia para aprofundamento do assunto. A mesma deverá aparecer em lista separada sob o título Bibliografia Recomendada. Isso aqui também a gente praticamente não utiliza. Coloquem mesmo só as referências que vocês utilizaram, as bibliografias das referências que vocês utilizaram. Anexos ou apêndices, documentos complementares e ou comprobatórios do texto com informações esclarecedoras, tabelas ou dados colocados à parte, para não quebrar a sequência lógica da exposição. Quando há mais de um, cada anexo contém ao alto da página a indicação anexo 1, anexo A, entendeu? Em letras maiúsculas, seguidas do número correspondente em algarismo arábico. Devem ser citados no texto entre parênteses. E aqui vamos para as medidas de formatação do TCC. As medidas padrões para a formatação de cada laudo do TCC são: margem superior, 3 centímetros, tá? Margem inferior, 2. Margem direita, 2. Margem esquerda, 3. Citações são espaçamentos simples, justificada à direita, tá? 4 centímetros, espaçamento simples. Times ou Arial é a fonte que a gente utiliza, tamanho 12, espaçamento 1,5. Isso é a fonte do texto, todinho. Quando você chega na fonte da citação, ela é Times ou Arial, tamanho 10. E a citação, ela é, como já foi colocada aqui acima, com espaçamento simples. O papel que a gente utiliza para fazer o TCC é o papel A4, o famoso papel Chamex, viu? E, para finalizar, nós temos uma atividade que é elabore um título do qual você poderia desenvolver uma monografia ou uma proposta. E, após isso, elabore um possível sumário para o seu trabalho. Viu? Lembrem da questão de vocês estarem deixando esse título menos abrangente, tá? Vocês podem até utilizar o título que vocês colocaram lá no pré-projeto, que não é pré-projeto, né? Que só foram algumas partes do pré-projeto, e a partir daquele título desenvolver o sumário de vocês. Só o sumário, gente. Vocês não vão montar o trabalho, por favor. Eu estou pedindo apenas o sumário, tá?
Obrigada pela atenção e até a próxima aula. Um abraço.